Muito bem, estamos de volta com o programa Coletivo de Imprensa para você, o último bloco, horários alternativos do programa, já na temporada 2013, às quintas, sempre às 10 da noite, você sabe, mas às sextas, às 1h30 da tarde e aos domingos, às 8h30 da noite. São 54 entrevistas ao longo deste ano que estaremos conversando com você, falando com pessoas inteligentes, interessantes e levando até você informações, tá bom? Hoje estamos ao lado de José Neto, da Rádio Bragança AM, aqui conosco também fazendo a abertura até do novo cenário, né? Com certeza, ficou muito bonito. E de azul estamos todos nós. Estamos entrevistando o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, presidente da maçonaria brasileira, Marcos José da Silva. Ele contou bastante detalhes para nós e, de uma certa forma, desmistificou bastante também essa que é uma das ordens mais antigas, mais cobiçadas e que desperta curiosidade por tudo quanto é lado. Ô Marcos, a pergunta também que vem chegando aqui. Qual é o significado exato de ser maçom? Para que ser maçom é a pergunta que chega. Bem, o significado exato é esse. É você se aprimorar. É você, como se você tivesse uma pedra bruta e ela fosse lapidada e dali virasse uma pedra elaborada. Por exemplo, pegar uma pedra bruta, numa pedreira, e fazer dali um paralelepípedo. Ou pegar um diamante bruto, lapidá-lo para que seja uma joia cada vez mais brilhante e cada vez mais valorizada. Outra pergunta que nos fazem aqui, por que usam símbolos? Porque toda essa simbologia envolvendo, por que se fala iniciação quando alguém entra? Bem, iniciação é porque é o início de alguma coisa. Então é todo início. Quando se entra numa faculdade, também nós temos iniciação. Não no sentido esotérico, sim, mas no sentido de poder ingressar. Mais no sentido de ingressar. E a simbologia que nós usamos, é uma simbologia totalmente vinculada à construção. É o esquadro, é o compasso, é o nível, o prumo. Mas porque nós viemos de maçom, maçom é pedreiro. Exatamente daí vem o termo. E é por isso que nós usamos a simbologia. Mas a simbologia, ela representa tudo no mundo. Às vezes as pessoas não entendem, até do outro dia eu estava vendo uma entrevista na televisão, achei interessante, uma posição do entrevistado. Era a TV Judiciária do Rio de Janeiro, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Então perguntaram para um desembargador o que ele achava de tirar o crucifixo dos tribunais, do ambiente dos tribunais, que não deveria ter. Ele apenas respondeu, o crucifixo exatamente representa a grande justiça da humanidade. Exatamente. E é uma simbologia. E todos nós temos simbologia. Eu estava dando uma olhadinha aqui, alguns maçons famosos, Allan Kardec foi maçom? Olha, dizem que foi. Nós não temos certeza disso. Embora seja francês, Allan Kardec foi o grande precursor da doutrina espírita, né? Científica, né? O aspecto científico da doutrina espírita. O astronauta Neil Armstrong? Louis Armstrong foi maçom e muito ativo. Também. Bom, eu estou vendo muita gente aqui, aí nós vamos embora, né? Mozart foi maçom, é isso? Mozart. Inclusive, a flauta mágica, exatamente uma peça maçônica. A ópera dele, Flauta Mágica. Então, eu estou vendo muita gente aqui, presidentes, Venceslau Braz Pereira Gomes, presidente do Brasil, foi... Venceslau Braz. Dizem também de Walt Disney. Walt Disney? O Walt Disney? O Walt Disney foi. É bom falar isso aqui só para maçom, mas os maçons devem prestar muita atenção nas revistas do Walt Disney. Vocês vão ver que os escoteiros, eles usam lá, grande inspetor, grande isso, grande aquilo. Por seguir lá também. Bom, tem muita gente aqui, eu vou ficar até amanhã cedo aqui para falar de bastante gente. Bom, meu xará Antônio Carlos Gomes também, foi o Carlos Gomes, né, que fez o Guarani. Marco, nós podemos dizer, pelas suas palavras, que a iniciação que é feita na maçonaria, nós podemos comparar com o batismo, por exemplo, na igreja evangélica? Olha, eu não diria que se comparasse com o batismo, porque o batismo tem um sentido religioso, bem religioso. Já a iniciação na maçonaria é esclarecimento, é diferente. Uma coisa é você esclarecer, outra coisa é você dar o sentido religioso, da purificação. O batismo tem o sentido da purificação, ok? Tornar puro. E a iniciação tem o sentido do esclarecimento.
ser esclarecido sobre determinados fatos em determinados anos. Eu li também algumas matérias pela internet, fazendo uma pesquisa, porque estaria aqui hoje entrevistando com muito orgulho você, e eu percebi que a maçonaria tem alguns sinais que são, podemos dizer, que são o ponto alto, ou agora vamos entrar nos segredos. O olho que tudo vê, o triângulo e a letra G, qual o significado para a maçonaria? Bem, vou explicar a vocês aqui devagar. Primeiro que o triângulo, e com o olho que tudo vê, o triângulo era exatamente a figura que se tinha representativa do grande arquiteto do universo. Isso não é da maçonaria, a maçonaria trouxe isso para ela, tá? É o triângulo que tudo vê. Ou o olho de Shiva, também dito. Muito bem. A segunda colocação é que nós temos, então, uma linguagem toda própria. Assim como, se, por exemplo, às vezes, sinais, toques e palavras que o pessoal tanto fala. É lógico, para nós nos reconhecermos, para você ter uma certa privacidade, você tem que ter determinada codificação. É como se, por exemplo, nós estivéssemos perguntando e quiséssemos saber da autenticidade ou não de uma pessoa ser maçom, eu chegaria para um dos maçons e diria assim, como se fosse: Pelé foi o maior tenista brasileiro. Ok? Deu para entender perfeitamente, né? Não foi? E hoje também, nós vimos sim, vários carros pelas estradas, pelas ruas de todo o Brasil, né? O símbolo que você colocou agora, né? Que é o esquadro e também o compasso. É um símbolo usado em carros, né? Que circulam até para identificar o maçom. Símbolo maçônico. Esse símbolo é importante para quem é maçom tê-lo? Sabe, eu gostaria de dar uma ênfase seguinte: no Brasil mas não é no mundo. Como os 3 pontos, que a pessoa sempre pergunta, e aqueles 3 pontinhos? Aqueles 3 pontos, ele vem de uma linguagem matemática, de onde se conclui que, eis que. É dali uma linguagem matemática. E como vos disse, a maçonaria, ela vem de quê? De uma maçonaria operativa, que era dos construtores. E tudo feito na base de cálculo, que é o esquadro, o compasso, para poder fazer as grandes construções. Para você fazer uma determinada peça, o esquadro é fundamental. Uhum. Porque ela vai te dar retidão, vai te dar angulação. Entendi. E a maçonaria, você falou que a maçonaria vem do pedreiro, né? A história que eu puxei da maçonaria, nessa pesquisa que eu fiz, foi que ela veio da Idade Média, dos grandes arquitetos, né? Da época, que faziam as grandes construções, principalmente os grandes templos religiosos. E isso parecia que era um segredo, né? Que era um segredo que só eles detinham, e por isso que se criou uma sociedade, né? E que depois acabou sendo chamada de maçonaria. Essa história é verdade? É verídica ou não? É verídica, sim. Primeiro, nós tínhamos a Associação de Pedreiros. E depois ela foi estendida para não pedreiros. Aí passou a ser, ao invés de ser maçonaria operativa, passou a ser especulativa de outras pessoas. Mas usando os mesmos termos, os mesmos instrumentos que eram usados pelos pedreiros. E esse segredo era como se construía. O que se construía? Naquela época, o grande segredo da construção eram os arcos. Uhum. E só eles dominavam essa arte. Que são os grandes arcos, que nós temos a abóbora das igrejas, nós temos as grandes pontes, que eram feitas com arcos. Uhum. A feitura daquele arco era o grande segredo que eles tinham. E também, exatamente, a forte presença da utilização dos instrumentos que vos falei, para que se construísse as catedrais. Uhum. Porque se os irmãos e as pessoas que tiverem a curiosidade de pesquisar, vão ver que as catedrais, elas não eram feitas direto. Por exemplo, nós temos diversas igrejas que foram montadas no Brasil, cujas peças vieram da Europa. E elas já vinham todas prontas. Havia um mapa, havia coisa para construir. Deu para perceber a construção do ser humano, então, aí através Exatamente. Dá para se afirmar quando começou a maçonaria no mundo? Bom, tem uma data? Não. Eu vou dizer, organização, em termos organizacionais, ela começou na Inglaterra em 1717, 24 de junho. Muito bem. Só que muitos dos preceitos maçônicos são trazidos de milhares de anos atrás. Muitos preceitos. Ó, os 10 mandamentos. Quantos anos tem? Foi trazido lá atrás. Então a maçonaria absorveu, em termos atuais, todos os ensinamentos antigos e pressupostos de vida. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas e na maçonaria, por que vocês usam, por exemplo, o esquadro e o compasso? Porque exatamente são os instrumentos para se poder fazer a obra mais perfeita que existe. Nós não podemos construir uma casa
sem que estejamos esquadrejando direitinho o terreno. Nós não podemos construir uma casa sem que ver o nível, senão ela fica torta. O prumo, para ver se ela está certa. Esses são os instrumentos. Então nós temos que ter a segurança para estar sempre nivelado, sempre reto, que é a nossa situação, e acima de tudo, levando em consideração sempre o nosso semelhante, como se fosse esquadrejando. George Washington, presidente dos Estados Unidos, foi maçom. Perfeitamente. Não só ele, Abraham Lincoln também. A maçonaria teve uma relação também direta lá. Teve, exatamente, foi o grande movimento da maçonaria, em termos, quando começou a despontar o novo Estado, que foi os Estados Unidos, tá? Daqueles ingleses que saíram da Inglaterra para os Estados Unidos, e levaram toda uma cultura, que é exatamente essa cultura que às vezes as pessoas confundem, porque tinha um sentimento religioso, muito agregado. A maçonaria do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ela foi divulgada e foi exatamente implantada por batistas, evangélicos batistas. Às vezes a pessoa não tem nada, tem. Será que eles também comungam de certo? Não, claro que não, porque são pessoas esclarecidas. Mas quando se quer dominar um povo, o temor é a forma melhor que tem. Faça isso, só cuidado, a pessoa não quer nem chegar perto. Você acha que o medo da maçonaria, e até mesmo essa entrevista é muito importante, Antônio, você acredita que a maçonaria ela só é forte porque ela é enigmática, porque ela é fechada e por isso ela se torna forte? Ou essa própria entrevista e o novo pensamento maçônico é mostrar a maçonaria mais aberta à população? Eu acho que à medida que você esclarece, você desmistifica. Ao desmistificar, você cria um novo segmento de pensamento e as pessoas passam a respeitar. À medida que as pessoas não sabem, aí começa a criar uma série de elucubrações que não tem nada a ver. Como se nós estivéssemos conversando aqui e parássemos e dessemos um sorriso. Aquele que estivesse vindo dizia, ó, está rindo de mim. Não é nada disso. O Marcos, a maçonaria, como você mesmo disse, remonta a tempos que não dá para identificar. Ela procura um engrandecimento da sociedade através dos seus membros para auxiliar. Qual que é o grande desafio, você como presidente, como grão-mestre dessa ordem, qual é o grande desafio daqui para frente ou nesse momento em que o mundo está tão rápido, está tão em mutação, tudo é diferente, tudo ontem era de uma forma, hoje é de outra. Como é que se prepara para ajudar esse mundo agora? Bem, nós tivemos diversos desafios o tempo todo e enfrentamos esses desafios. Um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia, nós estamos enfrentando através de um programa, ou seja, Maçonaria a Favor da Vida, que é a maçonaria contra as drogas. Atualmente é um dos grandes desafios que nós temos na humanidade. Sagra por aí, acaba com famílias, acaba com jovens, e isso é que nós estamos tentando reverter essa situação através de quê? De medidas preventivas. Não são paliativas, não são também de recuperação, são preventivas. Porque o velho ditado já diz, mais vale prevenir do que remediar. Então, se nós dermos ao jovem uma conscientização do efeito nocivo da droga, droga no sentido de permitida e também não permitida. O bom uso, esse programa magnífico que foi exatamente a intolerância com relação ao uso de álcool para quem está dirigindo, uma das grandes coisas da vida. Porque quantos malefícios tornou o álcool uma pessoa alcoolizada dirigindo, causando transtornos. E é preciso que nós tenhamos isso, é dar aos jovens os instrumentos necessários para que eles possam discernir e se convencer de que o que é bom para ele, o que poderá ser prejudicial para ele. Nós sabemos que hoje, em relação às drogas permitidas, elas têm um percentual violento nos grandes problemas que nós temos sociais. E isso é que nós temos que combater. Muito bem, eu estava dando uma olhada aqui, nós falamos aí que não é religião, não é religião, maçonaria, mas na internet a gente acha facilmente, como patrono da maçonaria, São João? São João, exatamente. Vocês, não sei se os telespectadores notaram, os ilustres entrevistadores também notaram, lembra qual foi a data que eu disse que começou a maçonaria organizadamente? 1717. 24 de junho de 1717. É dia de São João. O patrono da maçonaria é São João, sim. São João Batista. Tá. Ok? Às vezes fala São João Evangelista, mas é São João Batista. Por que São João Batista?
exatamente quando se tem o veio maior, em que na própria Bíblia diz, houve homem enviado por Deus que se chama João. Ele veio por testemunha para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para que desse testemunho da luz, que vai iluminar todo homem que vem a esse mundo, que era Jesus. Vamos lá, José. Bom, eu fiz uma pesquisa também, na pesquisa que eu fiz sobre o padroeiro, né, da maçonaria, deu outro João, não o João Batista, né? Ainda tem um grande filósofo que diz assim, né, tudo que eu sei é que nada sei. Isso aí. Então, aceito a sua colocação, porque ao mesmo tempo as pesquisas são difusas em relação ao efetivo e a afirmar categoricamente que João Batista é o patrono da maçonaria, pelo menos na pesquisa que eu fiz pela internet, né? Mas é muito bom ter esse esclarecimento aqui do próprio Marcos. Marcos, qual é a periodicidade da realização das assembleias em templos ou em lojas maçônicas, como foi falado aqui? Existe uma regra do Grande Oriente, do grão-mestre geral, né, da Grande Oriente do Brasil, que tem que ser essa data, ou cada loja, cada município faz de acordo com as suas necessidades? Bem, a periodicidade varia. Há aquelas instituições que se reúnem semanalmente, há outras que quinzenalmente, há outras que mensalmente. Isso depende do estatuto de cada uma das instituições. Como vos disse, essas instituições são associações de pessoas e elas deliberam se vão se reunir semanalmente, se vão se reunir mensalmente ou quinzenalmente, ou se vão se reunir na primeira, segunda-feira de cada mês apenas, ou primeira, segunda e terceira, e a quarta não se reúne. Isso depende dos dispositivos estatutários de cada um. Uhum. Bem, a sua presença nessa semana em Bragança, sobretudo hoje, nós estamos com o programa gravando, né, devido aí à agenda do soberano Marcos. A sua visita nessa sexta e sábado se deve a quê, o Marcos? Primeiro, a alegria de poder estar com os irmãos. Isso para nós é extremamente prazeroso, porque à medida que nós temos contato com novos irmãos, nós crescemos no nosso círculo de amizade, nos conhecemos melhores e temos a oportunidade de dizer, puxa, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Preliminarmente, este detalhe. Segundo detalhe é que nós estamos vindo aqui para amor da pátria, 180 anos. Ora, não é qualquer instituição que faz 180 anos. Não é qualquer instituição. E dentro do cenário do Grande Oriente do Brasil, que ele tem 190 anos, você veja que 180 anos é uma data por demais auspiciosa, por demais relevante. Por quê? Poucas são as instituições que duram tanto. Nós temos dentro das instituições que duram tanto, podemos citar não só algumas lojas maçônicas, como temos algumas santas casas da misericórdia, a Igreja Católica e as unidades militares. Fora disso, não tem. Há muito tempo. Você falou em relação à ajuda lá do Hospital de Sorocaba. O Hospital do Câncer também aqui de Barretos também? Não, em Barretos nós temos um segmento que é a Casa do Maçom. Sim. Vamos dizer assim, são umas dependências criadas por maçons, por instituições maçônicas, para dar o quê? Suporte a parentes de pessoas e de pacientes que estão tendo tratamento naquele hospital de câncer lá. É um apoio. É um apoio que se dá, ok? Mas existe. E como esse existe em várias partes. Que a parte filantrópica da maçonaria, ela abrange tudo. Qualquer segmento que se possa imaginar, orfanato, aí vai, tem orfanato? Tem, mas tem também casa de idosos, tem isso, tem aquilo, tem apoio ao pessoal com problema disso, tem tudo. Ela abrange tudo. Muito bem. Qual o momento que você, enquanto maçom, que foi mais que você gostaria de destacar? Que você se relembra, que você se lembra como sendo aí um momento especial aí na sua vida de ação como maçom? Olha, é um momento em que eu sempre faço questão de ressaltar é o sentido da solidariedade maçônica, que ela sempre está presente nas grandes catástrofes que nós temos no país. De norte a sul do país, ela sempre está presente. Independente, é o que eu vos digo, é que faz tudo em silêncio, não revela, mas ela está presente. Isso aí é que nos satisfaz, porque aquele que pode ser solidário com a dor ao próximo, ele é irmão. E esse é o nosso grande objetivo. É exatamente o que Jesus mandou.
Vamos nos amar, amar uns aos outros. E é isso que nós tentamos trazer. Existe dentro da Irmandade de vocês alguma vestimenta que diferencia o que é um aprendiz, o que é um companheiro, o que é um mestre dentro dos trabalhos que você aqui falou? Não, existe sim. Existe exatamente o que nós chamamos de paramentos, tá? E existe uma gradação. Assim como também nós temos nas Forças Armadas, né? A pessoa tem suas divisas. As patentes. Não é? Exatamente, tem suas divisas. Né? Nós sabemos quem é um cabo, quem é um sargento, quem é um coronel, quem é um capitão, etc., através de suas divisas. Também temos na maçonaria. É óbvio que é difícil de explicar às pessoas o simbologismo, né? A simbologia de cada um desses paramentos. Mas só para que se tenha uma ideia, o maçom, para que possa se reunir, ele usa uma coisa, um paramento que nós denominamos de avental. Uhum. Esse avental era como se fosse a réplica dos aventais usados por quem? Pelos pedreiros, nas suas condições de proteção. Existe idade mínima para ingressar na maçonaria? Existe. Na maçonaria, atualmente, é um fato até que está se discutindo aí modificar, mas é 18 anos, é a idade mínima. Idade mínima. Então, nós temos 18 anos. E, apesar das pessoas dizerem que a idade criminal agora é 16, já 16 já poderia ingressar. Há uma celeuma muito grande em torno disso, mas 18 anos é a idade que se pode ingressar. Marcos, eu dei uma olhadinha aí em pesquisa, não sei quem, mas estão prometendo uma TV da maçonaria ou é... Bem, a TV da maçonaria estava em nossos planos também. Fizemos um levantamento e constatamos o seguinte, que seria por demais oneroso para os irmãos poder arcar com o custo de aquisição de equipamentos e local para nós montarmos uma TV. É algo praticamente, vamos dizer assim, inaceitável que se faça com que os irmãos despendam determinadas quantias elevadas para que possamos atingir esse desiderado. Talvez seja muito mais simples nós alugarmos tempo, que já é caro. Também é caro, vai onerar também os irmãos. Mas já fizemos uma pesquisa nesse sentido e estamos buscando solução. A solução que nós vemos é paliativa, mas é uma solução, é a TV GOB que nós temos todo dia no ar. Ela está todo dia no ar. Então nós temos também, e essa TV GOB, ela também pode ser assistida por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Aliás, nós temos acesso de pessoas do exterior que assim, sabem muito mais sobre o que está ocorrendo no Brasil através da TV GOB do que até nós próprios maçons que às vezes não acessamos. O site é www.gob.org.br. Muito bem, deixa eu mostrar aqui também, aproveitar, que você veio acompanhado também aqui de vários maçons, né? Vamos pegar um a um aí, eu vou falando o nome. Vamos lá, só pode, eu estou enxergando aqui. Vamos lá. Cláudio Roque Buono, aliás, parabéns, né? Fazendo mais uma primavera de tantos e tantos, que é o adjunto, que seria como o vice-presidente do Brasil. Aqui. Tá bom? Pegou? Aqui o Egisto, está aqui o Egisto, a gente também, obrigado Egisto. O André Capo de Ferro, que também é presidente da loja maçônica aqui de Bragança Paulista. Nosso querido Fernando, que está aqui também. Só faltou a máquina fotográfica hoje, né? Diz que ficou na máquina, ficou no carro. Ficou no carro, mas a gente vai tirar. E o José Antônio Pinhatar, que também está aí, que é da loja universitária. Eu preciso terminar. O programa, você tem uma última pergunta para finalizar? Tenho. Qual é o segredo da maçonaria Marco José da Silva? O maior segredo da maçonaria é que ela não tem segredo. Toda a maçonaria está contida no livro das Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Tudo. Tudo que se precisar está ali. Foi o que eu disse. Quem quiser ser médico é só pegar os livros. Quem quiser ser maçom, só pegar a Bíblia. E eu costumo falei já para meus primos, que eu vos disse que são pastores, que eles são muito mais maçom do que eu sou. Porque eles conhecem muito mais a Bíblia do que eu conheço. E toda a maçonaria é calcada no livro das Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Muito bem, muito bem. Tá aí o programa que desvendou alguns segredos, né, da maçonaria. Nós entrevistamos o presidente da maçonaria no Brasil, Marcos José da Silva, que é o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil. Como é de costume, nós vamos fazer algumas perguntas, bate-bola rapidinho para conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. O nosso entrevistado de hoje, Marcos José da Silva, que é o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Maçonaria, falou bastante. Vamos lá, Marcos.
A melhor lembrança que você tem da infância qual é? Da infância? Foi o dia que eu ganhei minha primeira bicicleta. Primeira bicicleta. Caiu muito? Mas caí com prazer. O que você, Marcos, entende que não é admissível num ser humano? No ser humano, eu acho que é inadmissível o egoísmo. Porque o egoísmo não leva a nada. Não constrói, não serve para nada, pelo contrário, só serve para destruir. O altruísmo, sim, esse é o grande valor. Eu vou entrar um pouquinho na sua ordem. Qual o melhor maçom? Ou aquele que você gostaria de hoje fazer uma menção de destaque que você se relacionou, você teve amizade, você conviveu? Muitos. Eu seria até injusto se citasse um ou dois, mas muitos deles. Pessoas que deram mostra do que é ser um ser humano em sua concepção geral, de respeito, de carinho, de atenção e, acima de tudo, de irmandade e de lealdade para com os demais. Qual é o livro da sua vida, que não seja a Bíblia, mas aquele que você pudesse indicar para todo mundo? É um livro que hoje em dia já não tem mais. Era o Tesouro da Juventude, no qual me louvei para aprender muita coisa. É pena que não mais reeditável. Muito bem, muito bem. Qual é a palavra, a frase que você leva na vida? Eu levo a trilogia maçônica, de liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade exercida absolutamente, com responsabilidade. A igualdade com respeito ao próximo. Agora a fraternidade só com amor. Última pergunta, vamos caber em dois aspectos. Você como ser humano e você como maçom. Quando for dessa, que a gente acredita que demora muito para outra, tá bom? Demore bastante, você gostaria de ser lembrado como ser humano e como maçom, de que forma? Bom, como maçom pelos irmãos. E como homem, pelos meus sobrinhos, meus netos, meus filhos. Assim eu estarei sendo sempre reverenciado o pensamento deles. Marcos, obrigado por ter vindo, obrigado por comparecer, seja bem-vindo sempre a Bragança, a TV Altiora, e obrigado por ter nos dado a oportunidade de esclarecer para a população aí, de uma forma geral, durante 1h30, uma das ordens que mais gera curiosidade e cobiça por saber. Obrigado por ter vindo. Me coloco à disposição e agradeço essa oportunidade que vocês nos concederam para que pudéssemos trazer esclarecimento. E, noutra oportunidade, também estarei à disposição. É só nos convidar e estaremos aqui presentes. Com certeza. Obrigado aí ao grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, presidente da maçonaria, Marcos José da Silva. Obrigado, José Neto, por ter vindo aqui. Eu que agradeço a você, Antônio Carlos, obrigado ao Marcos, porque foi um programa construtivo, saio daqui melhor do que quando cheguei, isso é muito importante, sempre falo isso quando participo com você. E não esqueça, amanhã, 1310 no seu rádio, AM, o programa Primeira Mão, estaremos no ar com muitas informações. Forte abraço a você que acompanha esse belíssimo programa. Legal, é você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Na semana que vem estamos de volta a partir das 10 da noite com mais um programa Coletiva de Imprensa. A todos vocês, um ótimo final de semana, continue com a nossa programação. A gente se vê semana que vem. Até lá.